Uhum. Muito bem, pessoal, muito bom dia. Estamos aqui para mais um episódio do Conversando com Quem Faz, e hoje nós conversamos com o professor Luiz Orione, que fala conosco diretamente dos Estados Unidos, de Connecticut, onde ele está desenvolvendo um trabalho com superdotados. O Luiz começou, eu conheci o Luiz há muitos anos atrás, e ele começou aqui no Brasil trabalhando com psicologia do esporte, em que a gente trabalhou junto até com o Botafogo Sobradinho, né? Isso lá na década de 90. Uhum. Então vamos lá. Professor Luiz, pode dar bom dia para a nossa plateia e muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, professor Ivo. É um prazer estar aqui falando com você e com as pessoas que estão ouvindo a gente hoje. O professor Ivo é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é uma das pessoas que mais entende de biofeedback no Brasil, quiçá no mundo, né? Uma pessoa que tem um histórico muito forte na área, é sempre legal contribuir, e também porque a gente tem uma história antiga, né? Trabalhando junto aí com biofeedback e pesquisando, né? Verdade. Pesquisamos bastante, né, Luiz? E vamos lá, então. Você podia falar um pouquinho com a gente sobre o teu trabalho na psicologia do esporte antes de chegar aí nos Estados Unidos? Sim, basicamente eu comecei pesquisando na faculdade, quando eu era aluno do professor Ivo Donner, e ele me apresentou o biofeedback na época. Foi uma das ferramentas que eu utilizo até hoje e que os atletas de alto rendimento reportam que é bem efetiva para eles entenderem os estados fisiológicos deles, né? Naquela época, a psicologia esportiva ainda era muito, como eu posso dizer assim, era muito menos desenvolvida que hoje, e a gente tinha poucas pessoas provendo algum tipo de trabalho para psicólogo do esporte, porque você não tem, né, no curso de psicologia, você não tem, basicamente no Brasil até hoje, você não tem ninguém que ensine psicologia do esporte. Você tem 2 cursos no Brasil só que fazem isso. Eu fiquei sabendo isso por um acaso, antes de vir para o Brasil, fui coordenador de uma faculdade de psicologia no Brasil, que é uma longa história também, mas depois a gente fala sobre isso, né, como eu transitei, mas naquele primeiro momento a gente não tinha metodologias, né, e continua esse problema até hoje, que a psicologia do esporte é normalmente ensinada em cursos de educação física. E a gente juntou algumas ferramentas de biofeedback com alguns livros que eu lia. Na época a gente não tinha internet do jeito que tem hoje, então tinha que ir na biblioteca pegar livro, né? Então fui para São Paulo, fui para a USP, peguei alguns livros e começamos a aplicar então algumas coisas que a gente tinha visto nesses livros na clínica em Brasília, com o Dr. Ivo. Depois de um tempo eu comecei a seguir carreira solo e, né, a gente teve uma pesquisa interessante na época com o futebol de Brasília, inclusive, que foi legal, que chamou uma certa atenção da mídia, que já teve alguns atletas olímpicos. Naquele momento era até surpresa nossa que os atletas olímpicos tinham uma abertura enorme, até porque eles entendiam que esse trabalho mental e de compreensão do estado fisiológico era importante e psicológico. Long story short, como eles dizem aqui nos Estados Unidos, de lá para cá eu comecei a trabalhar com alguns atletas de Brasília de competição e logo depois comecei a trabalhar em umas companhias maiores do mundo. Comecei a trabalhar no Ultimate Fighting americano, aí fui para São Paulo, trabalhei com os atletas que ganharam medalhas nos Jogos do Rio, e logo depois fui contratado pelo Corinthians, que é um clube que vocês conhecem, imagino. Fiquei 5 anos no Corinthians, foi a melhor época da história do Corinthians, a gente ganhou bastante título, bastante coisa interessante, aplicando diretamente a psicologia esportiva, com basicamente 3 técnicas: a mentalização, o biofeedback e um treco chamado periodização, que é mais ou menos como o esporte divide os ciclos por ano e balanceia volumes e intensidade de treinos para que o atleta chegue numa Olimpíada e não chegue menos potente ou mais potente, né? E para quem entende um pouco de potência é força dividido por tempo. Então, essa pessoa vai ter que ser muito forte pelo tempo que ela precisar, né? Se finalizar, né? Se essa pessoa chegar muito forte na Olimpíada ou muito fraca, ela provavelmente não vai render. E aí, minha história com o esporte foi basicamente essa, e cheguei numa Olimpíada e comecei a coordenar. Trabalhei com vários atletas olímpicos de 3 países,
coordenei algumas seleções brasileiras no Brasil, paralímpicas, e a gente teve resultados bem legais. E, basicamente, eu trabalhei em 19 países com essas maquininhas e técnicas. Que coisa boa, hein? É legal, né? Conheci muito lugar legal, trabalhei em bastante lugares, acho que isso é legal. Na semana passada, nós entrevistamos a Bruna Bardella, que você Uhum, conhece, né? Que uhum. hoje está na seleção paralímpica, né? Sim, Brasileira. sim. E ela nos contou muitas coisas interessantes também, né? Uhum. E então essas técnicas vieram se desenvolvendo desde a década de 90 ou tem algum histórico anterior a isso, Luiz? O histérico é bem mais antigo, tanto a psicologia esportiva quanto o biofeedback, né? A psicologia esportiva já tinha laboratórios aplicados no Japão, Alemanha, enfim, alguns outros, Estados Unidos, desde os anos 20, mais ou menos, tá? Mas ela ficou mais em voga a partir da Olimpíada de 36, na Alemanha, quando Hitler era aquele maluco, né? Desculpa aí quem gosta do Hitler, mas maluco é o mínimo. E ele e ele propôs a psicologia esportiva e o esporte, na verdade, era uma questão de projeto nacional, como depois a gente viu outros países fazendo, né? Então a gente viu depois o bloco soviético muito forte, o bloco comunista de uma forma geral, né? Vamos expandir um pouco, mas o bloco comunista foi muito forte em psicologia esportiva. Então você já tinha dois cientistas na Rússia que os caras, um desenvolvia protocolo, o outro aplicava, eles já pesquisavam o nível de ativação, que já era velho, né? A gente sabe que em 1908, na verdade, em 1907, na Rússia, já tinha um cara que eu não sei falar o nome dele, você sabe melhor do que eu, né, professor? Eu sempre erro, como diz esse nome em russo, mas enfim, esse cara já tinha descoberto que a expectativa humana podia ser lida por maquininhas elétricas ou instrumentos, né, como eles preferem falar nos Estados Unidos, para ser mais chique, aqui no curso de PhD. Foi E esses o Tashmanov. Bashmanov, yes, isso. E logo depois o Jung, que é um cara que a gente conhece na psicologia, o Carl Gustav Jung, célebre, né, um top 5 da psicologia aí, ele disse para o povo o que esse psicólogo já sabia, que as expectativas humanas podiam ser lidas por máquinas elétricas. Então, só o conceito de biofeedback mesmo veio depois das experiências do Kamiya, que infelizmente o Dr. Ivo me falou essa semana que ele morreu recentemente de Covid, infelizmente, mas que ele achou alguma evidência de que a gente conseguia controlar padrões neurológicos. E aí, depois dele, né, a gente cunhou o termo biofeedback em 1969, então essa coisa do biofeedback já vem desde muito cedo. A psicologia esportiva também já vem de muito cedo, ela começou aplicada nos anos 40, 50, mais ou menos depois da Alemanha. Aqui nos Estados Unidos eles acham que o Thomas Tuchel o americano sempre acha que eles são autores de tudo, né? Legal, mas realmente o Thomas Tuchel é muito importante num livro chamado Problem Athletes and How to Handle Them, ou Atletas Problema e Como Lidar com Eles, que é considerado o nascimento da psicologia aplicada aqui nos Estados Unidos. Antes você tinha o Griffith, nos anos 20. E aí essa coisa começou a ser mais aplicada. De repente você já teve um dos psicólogos aí que começou, o primeiro psicólogo de olímpico americano, ele se tornou presidente da APA, que é a maior associação do mundo. Então, a psicologia esportiva ganhou um campo, né? Agora, quando o professor fala dos anos 90, é importante falar que nos anos 90 é quando a Microsoft lançou o primeiro escritório no Brasil. Então, os computadores possibilitaram, os computadores pessoais que a gente tem em casa, eles possibilitaram que esse negócio saísse das clínicas muito caras e começasse a chegar com um certo nível de acesso a clínicas que não tinham toda aquela parafernália, que não tinham que ser standalone equipments, que até então você tinha equipamentos que eram portáteis, como o GSR2, essas coisas da Cloud Technology, e você passou a ter equipamentos eletrônicos mais acessíveis. Né? Então, acho que por isso que talvez os anos 90 seja uma grande Grande quebra de marco, paradigma. né? É um grande marco, né? Sim. O E ano... é interessante, né? Você falou aí do Camilla e de outros. Um dos primeiros caras a ser treinado, né, com o biofeedback de ondas cerebrais foi o autor do livro Fernão Capelo Gaivota, o Richard Bach, que ficou mestre em detecção de ondas alfa. E é muito interessante que pouquíssima gente sabe disso. Eu, por exemplo, não sabia, não sabia. Interessante. Eu li o livro, né, nos anos 80. Os anos 80 existiram, sim, gente. A gente lia esse livro, ele era pop, né, nos anos 80, esse livro. É um grande livro, mas eu não sabia dessa história.
Pois é, uma história bem interessante. Uhum. E, assim, ela está relatada, eu acho que no livro, deixa eu ver se eu lembro de quem, do Barry Sterman. Barry German. Sterman relata essa história quando ele relata também o experimento com os gatos. Sim, experimento célebre na história do biofeedback, né, da psicofisiologia, diga-se de passagem. Né? Isso, exato. Gatos astronautas, né? Gatos... Isso, porque os astronautas realmente deliravam por causa da monohidrazina, que era Uhum, o combustível fóssil usado nos foguetes, né? Um combustível uhum. sólido. E ele, ao ser queimado, liberava vapores tóxicos que faziam com que os astronautas tivessem delírios. Por exemplo, um dos astronautas dizia: quando a gente passou ali pelo continente americano, eu vi a minha mãe acenando da janela. Ora, impossível, né? Qualquer um sabe disso. Mas era uma ilusão tão forte que ele acreditava nela. E o Barry Sterman, então, foi chamado para estudar esse fenômeno, né? Que é muito interessante. Sim, sim. Mas, seguindo com a sua história, Luiz, como é que você foi migrando do esporte para o trabalho com superdotação? É, as pessoas que conhecem um pouco da minha trajetória sabem que eu dei muita sorte no esporte, muita sorte mesmo. E eu observei um padrão assim que, assim, só sorte explica isso. Dezenas de atletas trabalhados de forma próxima por mim atingiram oficialmente o número 1 do planeta Terra. Isso começou a me gerar um certo nível de curiosidade sobre, primeira coisa, gera uma compreensão do dia a dia, né? Eu fiquei trabalhando com isso vários anos, mas chegava um momento assim que os títulos eles vinham se acumulando em vários clubes que eu estava, com pessoas de vários países, vários atletas excelentes, e eu via uma mudança de comportamento nos caras quando eu estava ali no esporte. Eu via que efetivamente esses caras e essas meninas falavam: olha, o trabalho psicológico mudou a minha forma de ver o esporte e isso impactou em resultado. Mesmo que a gente não possa, tá? Em termos científicos, a gente não pode falar que esse trabalho impacta em resultado, pelo amor de Deus. A gente só pode falar que é sorte, né? A ciência é muito séria, então foi tudo sorte. Mas chegou um momento que eu comecei a pesquisar, será que foi tudo só sorte? Muita gente falava para mim: Luiz, você tem sorte, você tem os melhores atletas. Realmente, eu tinha atletas que as maiores lendas do esporte que vocês podem imaginar, olímpica, alguns atletas trabalharam comigo ganharam dos caras. E é uma das coisas que eu falava para eles: olha, é nós contra o cara é melhor do mundo de todos os tempos. E daí? É nós contra o cara. Então, é melhor que a gente ganhe, talvez, porque a gente é a gente. Se eu fosse o cara, eu ia preferir ganhar da gente. Mas, por exclusão, eu nem queria ter que ganhar desse cara hoje. Eu preferia que ganhar de outras pessoas. Mas já que é esse cara que está aqui, vamos tentar. E chegou um momento, depois das Olimpíadas, que eu já estava, assim, com uma experiência grande, né? Em seleções, de vários esportes, vários países, Corinthians. Eu cheguei a um momento que eu falei que é uma coisa normal em todos, pelo menos nos países que têm menos bala na agulha financeira, como o Brasil e a Grécia, vamos dizer assim, comparado a outros que tiveram as Olimpíadas, que tem muita bala na agulha, os investimentos financeiros no esporte tenderiam a cair. Né? Então, por exemplo, hoje a gente vê que a média de 67% dos atletas olímpicos de salário é até R$ 2.200, é 2.200 mais ou menos. Esse era o público que eu tinha que atender no Brasil se eu viesse a sair de uma seleção, enfim. Eu pensava muito sobre isso, eu pensava muito sobre a questão de, olha, esse negócio pode ajudar mais gente. E eu comecei a pesquisar como a psicologia, que é o campo que eu vinha, podia entender o alto rendimento. E a gente tem um problema com o alto rendimento no mundo. Alto rendimento, de uma forma geral, ele vem de, de ambientes muito competitivos, muito competitivos. E a psicologia, historicamente, tem preconceito contra settings competitivos, contra meios competitivos. E isso continua até 2010. Em 2010, alguns autores, como Frank Worrell, que é o autor-presidente da APA, que é o atual presidente da APA, que é uma associação de psicologia do mundo, ele começou a falar: olha, a competição pode ter um negócio legal aí.
a gente pode ter algumas coisas na competição que a gente pode aprender com pessoas tipo psicólogos e psicólogas, óbvio, que trabalharam no meio, tiveram resultados de sucesso. Ele argumenta que essas pessoas tiveram sucesso e que devia traduzir isso para campos de educação. E ele é um cara que trabalha na área de superdotação. Aí eu comecei a entender que o único lugar que poderia interessar se alguém alcança o sucesso ou não na psicologia, por mais louco que possa parecer, é no campo da superdotação. E mesmo assim para algumas pessoas. Porque você não tem um consenso em modelos conceituais de desenvolvimento de talento de qual o papel de psicólogos, de psicólogas, de professores, professoras na educação dessa pessoa talentosa. Tem gente que acha que essas pessoas são especiais, que merecem toda a atenção da sociedade, isso baseado em alguma coisa, algum momento que se identifica essas pessoas. Aí eu comecei a ler mais o Frank Worrell e comecei a ler que ele tinha um modelo conceitual, que ele e a Rina Subotnick, que é a editora geral da APA, e a Paula Ozelsky-Kublius, Paula OK, como ela prefere se chamar, porque ninguém consegue falar Ozelsky-Kublius com dignidade, que não nasceu onde quer que seja próximo a ela. Então, ela prefere ser chamada de Paula OK. Então, a Paula OK, que foi presidente da NAGC, que é presidente da National Association for Gifted Children, que, por um acaso, é meu professor, meu advisor atual, meu orientador atual, também foi presidente da associação, Dr. Del Sigli. Eles desenvolveram um modelo conceitual de quem é essa pessoa superdotada, de quem é uma pessoa talentosa, até onde ela pode chegar. E aí, o que me atraiu bastante para eu vir para a academia é que esse modelo me ajudava a explicar o que os atletas tinham tido, porque eles têm uma parte do modelo conceitual deles que reforça que tem um momento na carreira da pessoa, em qualquer área, a pessoa se apaixona por uma área, depois ela fica boa tecnicamente, depois que ela fica tecnicamente, ela se torna bastante competente e ela tem aquele momento que ela pode dar o pulo para a eminência, o pulo para fazer uma coisa grande na vida dela. E ela fala que aí, nesse momento, a técnica não importa. Nesse momento, o trabalho psicológico é mais importante. E, dentre outros artigos desse povo, eles falam que o psicólogo e as psicólogas do esporte são talvez as únicas pessoas na psicologia que foram preparadas para ambientes competitivos. E aí uma pessoa chamada Dixon, aqui, que eu conheci, que é um grande teórico de Berkeley, veio de Berkeley, que é uma faculdade bem forte aqui nos Estados Unidos, em São Francisco, ele tem exatamente essa teoria de que todos os ambientes são competitivos em algum momento. O controle de estresse, a forma que você lida com o estresse, ela vai ser mais importante para a técnica. E aí eu pensei, pô, tá na hora de eu estudar isso. Quando eu li esses textos, entrei em contato com a professora Denise Fly, da UNB de Brasília. Isso era início de 2018. Eu tinha acabado de ganhar 30 títulos mundiais só em dezembro com os meus atletas. Então, tipo assim, estava ganhando tudo que eu podia imaginar, que foi talvez o mês mais vitorioso da minha vida, recordes mundiais, um monte de coisa que eu falei, não, tá na hora de eu estudar esse teco a sério. Ir para uma área que vai me dar um tipo de retorno diferente e que eu possa, de alguma forma, contribuir para outras pessoas, que eu achava que isso era reproduzível. Que, na verdade, essa é a teoria dos caras. Eles falam que precisamos de psicólogo do esporte fazendo PhD e superdotação nos Estados Unidos para ensinar para pessoas muito talentosas como fazer essa transição desse ponto para cá. A professora Denise Fly é uma das maiores especialistas em superdotação do planeta, é presidente da World Council for Gifted and Talented Children. Não era quando eu cheguei no Brasil, né? Ela já tinha sido vice-presidente na época, e ela me orientou muito bem. E ela começou, que ela é excelente na área, né? Então, ela me ensinou vários modelos conceituais, e a gente fez uma pesquisa com atletas olímpicos que tinham usado biofeedback, mentalização e periodização, e a gente conseguiu separar o joio do trigo, o que era dos caras, o que era das meninas, e o que a psicologia contribuiu. Porque, na verdade, né, minha pesquisa de PhD hoje aqui é isso. É que já esse outro... São duas pesquisas em uma que a gente fez, mas dessas técnicas que contribuíram, o que a gente pode traduzir para a educação. Então, foi a trajetória, né? Daí da UNB, só para entender, daí da UNB eu fui para um World Council for Gifted and Talented Children in Nashville. Eu fui convidado, mandei um trabalho, fui aceito quando eu estava na UNB. Aí lá dei uma sorte de conhecer a Rina Subotnick e o Frank Worrell.
E aí, como o professor Del Sigli fala para mim aqui, né, ele até brinca comigo, meu advisor fala, cara, você veio para cá, dentre outras coisas, por causa da orientação da Irina Subotnick, né, uma das maiores escritoras do planeta. Ela falou, Luiz, pode valer a pena. Então, pô, de repente, que é um dos problemas que a gente tem em academia, em algumas áreas, né, como a gente não tem um teste, né, porque né, a gente pode falar sobre esse outro momento, né, mas a gente tem vários momentos históricos, né, mas o que quer dizer que uma pessoa vai chegar e vai fazer um bom trabalho? Quem sabe o critério? Quem é o dono do critério? E geralmente a gente não tem esse critério, então você sempre tem o gatekeeper, alguém que te indica, né? E sempre tem alguém que acha que é, né? Exatamente. Então, esse é um problema antigo no desenvolvimento do talento, né? É, sim, historicamente, você tem 5 momentos. Primeiro, aquele que a gente aprendeu, né, quando a gente era criança, né, professor? A gente que é do século passado. Antes a gente achava que o superdotado, o talentoso, era uma pessoa inteligente, ponto. Então, essa pessoa era especial, que é as pesquisas do Louis Terman, de Stanford, que é uma das pesquisas mais interessantes do mundo e mais cretinas do mundo, desculpem o termo, né? O cara é um eugenista, por exemplo, eu sou português, né? Além de brasileiro. Ele falava que português era uma sub-raça, dentre outras coisas. Então, o cara era. Aí depois, lá no leito de morte, ele, não, português era gente boa, né? O cara quis limpar a barra dele. Então, ele é bem criticado, só que a pesquisa do cara é surreal. Ele fez um teste de que ele, um dos caras que desenvolveu, né, o Stanford Binet, né, ele é o Stanford da área aí, desenvolveu o teste de QI, traduzindo para vocês aqui, tá? E ele aplicou esse teste de QI num povo lá, e aí separou quem era superdotado e quem não era, e ficou acompanhando a vida desses caras por décadas. Ele morreu e a galera continuou sendo observada. E ele achava que a inteligência ia prever eminência, eminent achievement, né? Primeira coisa, ele provou que inteligência não é prever desenvolvimento, prever, mas não é o principal fator. 2 caras que ele não selecionou ganharam o prêmio Nobel e ninguém que ele selecionou ganhou o prêmio Nobel. Toma, toma. Então o teste já foi uma porrada do teste de inteligência ali, desculpa falar viado. No segundo momento a gente teve uma galera que falava, não, essa pessoa realmente é inteligente, só que ela é sensível, né? Então a gente tem que tratar essa pessoa, né? Ele é inteligente, mas é esquisitinho. E aí depois a gente descobriu que não tem nada a ver. Os scores, geralmente, de pessoas inteligentes e de influência, as outras pessoas são muito maiores. Então, a capacidade de influenciar, a capacidade de verbalizar é muito maior do que uma pessoa com QI menor. Então, não tem nada de especialmente sensível no cara muito inteligente. Foi mal. Não tem nenhuma pesquisa que cita isso. Aí, um terceiro momento, vem talvez o cara mais importante da história da área, que é o Joe Renzulli, que fala, gente, não, o negócio não é só inteligência, você tem traços psicológicos para ver quem é um superdotado. Por exemplo, criatividade, engagement, ou esforço. E aí eu peço desculpa, porque eu só estudei esse treco em inglês na minha vida, tá? Então, às vezes, não é porque eu não falo português, eu falo português muito bem, mas eu nunca pensei nesse treco em inglês. Mas é o esforço, são essas coisas que ele botou numa equação. Ele fez o modelo dos 3 anéis, não sei se você conhece, mas é um modelo que é adotado na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Educação de Brasília, por exemplo. E é o modelo mais aplicado do planeta. Tá? Long story short, é o modelo mais aplicado do planeta. Ele propôs o treco, que é psicológico também. Por sorte, eu estou no mesmo departamento que o Renzulli, e ano passado eu ganhei o prêmio Renzulli, que é legal, né? Assim, é o cara mais considerado era considerado um dos 3 psicólogos mais importantes vivos do mundo, mas infelizmente o Bandura morreu há 3 meses, então é um dos 2 psicólogos mais influentes do mundo hoje, porque infelizmente nosso ídolo aqui do biofeedback é o Bandura. Eu acho que todo o nosso conceito de quem é o ser humano, de como desenvolve a partir de self-regulation, de autorregulação, foi plantado pelo Bandura. Certamente ele é o nosso Freud, né? Ele infelizmente Sim. morreu. Então, enfim, mas depois do Renzulli vieram algumas pessoas tipo Bloom, que propuseram que você tem que vir de outras áreas. Por exemplo, o cara do esporte também pode ser superdotado. O cara da natação também pode Teve ser. a teoria das inteligências múltiplas, né, que dividiu numa série de inteligências para tentar pensar em qual era a área, mas que não muda, na verdade, o conceito. Né? O Gardner, apesar de ele vir dos anos 90, né, que ele ainda, para mim, representa as 2 escolas anteriores. Ou mais, no máximo, até do Renzulli. Né? Ele tenta
chegar aqui, mas lá no fundo ele está nas duas primeiras, porque lá no fundo ele fala o termo inteligência. Uhum. E se você está falando o termo inteligência, e a gente pode discutir isso, pô, isso é inteligência ou talento, mano. E eu não sei se o que ele chama de inteligência é inteligência, né? Nem ele sabe, né? Ele escreveu um livro no passado muito legal, né? 40 anos dele revisitando, né? E ele fala lá, né? Para quem teve curiosidade, né? O Gardner se vendo 40 anos depois dele inventar. Ele fala, pô, eu tava lá em Harvard, tinha grana pra caramba. Aí chegou o momento que eu falei, pô, eu acho que a psicologia tá meio parada, no mundo real, o cara do basquete é inteligente. Né? O Michael Jackson é inteligente, então eu vou criar esse termo aí. Né? A gente não sabe nem se é inteligência, mas, grosso modo, a quarta escola falou de outros meios, e a quinta escola, que é mais ou menos o que a gente está hoje, ela fala é aquela do Eric Erikson, que é 10 mil horas de esforço, ralação, o ambiente, né? Assim, basicamente é o ambiente e ralação que vai fazer o cara. E aí você tem umas dessas neo-escolas dos anos 2010 agora que começam a tentar descrever quais são os fatores que estão influenciando aí, né? E aí você tem fica no meio campo, um pessoal que fala que você tem que otimizar esse cara, eu odeio o termo otimizar, né? É uma linguagem de computação, mas que você tem que de alguma forma potencializar a contribuição dessa pessoa talentosa para a sociedade, que eu acho legal. Mas a Rina Subotnick tem um argumento muito forte, né? Por que eles vão dar o dinheiro para a gente e não para outras pessoas se o nosso trabalho não der resultado? E eles chegaram com um conceito que é bem polêmico, mas que eu acho que tem que estar embedded, tem que estar aí dentro do negócio, que é, para a pessoa ser superdotada, não importa só ela ter potencial, ela tem que botar a bola dentro da cesta em algum momento da vida dela, quando ela for adulta. Ela tem que aprender a fazer isso, porque senão ela não vai realizar o potencial dela, né? Talvez você lembre, professor, quando eu falava na faculdade que eu ia chegar numa Olimpíada, na seleção brasileira, as pessoas riam de mim, né? Lembro bastante disso. E eu não cheguei numa Olimpíada, eu nunca ganhei menos de 2 medalhas numa Olimpíada com um atleta meu. Eu não sei o que é chegar na competição do planeta Terra sem ter um atleta numa final. Eu nunca tive a experiência na minha vida de chegar na competição, depois que eu cheguei no Corinthians, tá? É importante falar, depois que eu cheguei no alto rendimento, de ter uma competição de que pelo menos um atleta meu não fez final. Então, assim, para você conseguir transformar o teu potencial em alguma coisa, né, que no esporte foi relevante, hoje não, hoje eu estou aqui recomeçando a carreira, porque eu acho legal isso da gente fazer, né? E, na verdade, porque o meu plano lá no início foi esse, talvez por quê, né? Quando a gente desenvolveu o projeto Agon, eu e o professor Ivo, nos anos 90, a gente tinha lá, a gente escreveu 3 pontos, né, do nosso trabalho. A gente falou, a gente vai pesquisar, a gente vai usar aqui no laboratório, a gente vai aplicar. E depois a gente vai propor uma nova coisa, né? E agora é o momento de propor uma nova coisa. É o momento de falar, olha, a gente viu um bando de pessoas sendo o número 1 do mundo, a gente viu um bando de gente controlando estresse, a gente viu um bando de gente fazendo essas coisas. E aí o nosso trabalho agora é buscar, que é o que os americanos estão pedindo, é que os psicólogos e psicólogos de esporte codifiquem isso e traduzam para o máximo de pessoas, porque eles acreditam que tem 4 soluções no mega modelo que são comprovadas que são boas para quem é talentoso. Uma é a aceleração, que você acelera o ganho da pessoa, né? E para a pessoa normal não rola. Pessoa que não é muito mais inteligente não funciona. Estatisticamente já está comprovado isso. O enriquecimento que funciona para todo mundo, que é você enriquece o treinamento, você dá uma aula extra tarde, né? Você dá uns vídeos além. Só que como é para todo mundo, não é para talentoso, né? Ou então pode ser também para todo mundo, né? Mas esquece que esse cara é superdotado, porque todo mundo vai se beneficiar. O outro que é você botar o cara num ambiente muito seletivo, como por exemplo, na seleção brasileira, um Corinthians, que é esses caras que eu já pegava lá, né? Já tinham sido fatiados pela vida, ou o trabalho de psicólogos do esporte. Só que aí qual é o argumento dele? Você não pode garantir que o cara vai para a seleção brasileira. Você não pode garantir que você pode até acelerar para algumas pessoas, né? Mas o trabalho da psicologia esportiva é um trabalho que de repente pode ser acessível para mais gente se a gente começar a traduzir esse treco, né? E aí de repente, como tem muita gente interessada nisso, aí eu vim para os Estados Unidos e as pessoas tiveram muito interesse, dentre outras coisas, como a gente falou, a gente fez uma pesquisa separando o joio do trigo, né? A gente viu que a psicologia esportiva não ajudava num bando de coisas esses caras que já estão lá em cima, né? Porque
que é um grande problema. Você não pega atleta, talvez em Brasília a gente pegue, né, atleta em desenvolvimento, né, mas a gente não paga as contas com atleta em desenvolvimento. Isso é uma Não. coisa que eu aprendi com o Paul Dorochenko. Vocês não sabem quem ele é, talvez, mas ele é o biomecânico do Roger Federer, tá? E eu aprendi um tempo com ele, né? Porque o esporte é muito biomecânico, é muito comportamental. E ele falava isso, né? Uma das coisas que ele me falava, Luiz, a gente tem que sistematizar o nosso aprendizado. E ele me falava, isso há uns mais de 10 anos, Luiz, você foi um dos poucos caras que eu conheci no Brasil que vai fazer cara número 1 do mundo. É só você ficar tranquilo. Quando ele viu as maquininhas de biofeedback, viu como eu falava inglês, ele falou, você vai chegar lá. Uma das grandes questões é a gente entender que a pessoa no alto rendimento, se ela chegou só uma vez, é sorte. Como é que a gente vai sistematizar isso aqui? Né? E aí o que a gente via? Muita coisa vem antes do cara ter essa técnica que o Federer tinha. Né? Ele treinou o Federer, treinou o Wawrinka, que ganhou 2. Talvez vocês não saibam, mas na história do Federer teve um centro de treinamento na Suíça que pegou o Federer e pegou o Wawrinka e ficou treinando o dia inteiro. O Wawrinka era o sparring dele, o treino era todo feito para o Federer, e o Federer virou o Federer e o Wawrinka pegou 2 Grand Slams só aí, fácil, né? Ganhou. É um dos poucos seres humanos, fora o Federer, o Djokovic, Nadal, que ganharam 2 Grand Slams nos últimos 10 anos. Tá? Então, uma das coisas que o Dorochenko sempre pedia era isso. Então, uma das coisas que ele falava é, esses caras, quando chegam ali, eles já têm curso, é o que a gente vê, eles já eram esforçados. Eles já eram abertos para a mentalidade deles. Eles já eram tecnicamente superiores. Né? Porque antes disso, os caras não vão investir na gente. O cara não vai ter grana, não vai estar nem aberto. Essa é a teoria de um cara chamado Portenga, que é excelente, aqui americano, escreveu uns artigos de 2018, 2017, que ele fala, cara, chega um momento na vida ali que o cara ele vê que ele não vai conseguir ganhar uma competição ali no mental, que um cara no mental é melhor do que ele. Eu usei isso para passar no meu GRE aqui, que eu tirei uma nota que eu poderia passar em primeiro lugar em Harvard em matemática. E, pô, o professor Ivandro me conhece, eu nunca gostei de matemática. Eu estudei 3 meses para a prova, só que eu tinha o preparo mental de um psicólogo campeão do mundo. Aí, né, é uma coisa que o pessoal comenta comigo, Luiz, você vai tremer na hora da prova? Eu falo, cara, impossível tremer. Impossível. Só que eu vou acordar todo dia, vou estudar 12 horas por dia para na hora H eu não tremer. Né? Então são coisas que... É o conhecimento dando a garantia, né, Luiz? Quer dizer, o suporte estava no teu conhecimento, que você teve todo um esforço para desenvolver. Que na verdade ele veio da forma prática de ver os atletas, veio do momento que eu tive que entender isso nessa pesquisa, e depois entender onde a psicologia esportiva diferencia esses caras. E eu acho que tem 3 fatores aí, tá? Uma coisa que a gente já falava lá nos anos 90, que eu te falava que eu gostava do Viktor Frankl, do meaning, sentido da vida e tal. Sim. Ano passado, Moran, ou M-O-R-A-N, como, não sei, ninguém sabe como é que fala o nome dela. A gente estava tentando falar aqui, mas ninguém sabia ontem na aula, tá? Com o professor Dal Sigli, mas enfim. Ela fala que a pessoa, quando tem um propósito de vida, ela pode se desenvolver. O que eu acho que tem a ver, né? Você tem 3 fatores motivacionais, né? Essa pessoa já foi identificada como talentosa, mas você tem 3 fatores motivacionais, por exemplo, no Achievement Orientation Model, tá? Estou pegando um modelo aqui para vocês, respeitado. E ele fala que tem 3 coisas. Uma é você, é baseado em bandura. Uma é você ter self-efficacy, quer dizer, você acredita em você acredita que você vai dar conta. O outro é você ter expectativa do ambiente. Então, o ambiente mais ou menos te diz, eu tenho chance, eu não tenho, né? Eu nasci no Afeganistão, será que eu, né, será que hoje, eu tenho 18 anos, será que eu vou conseguir ser campeão da primeira divisão de futebol do Brasil hoje? Talvez não. Então ele fala assim, como é que eu tenho... Pô, mas eu sou um craque igual o Ronaldinho, não sei se alguém vai estar aqui me vendo hoje, no meio dessa situação do Afeganistão. Então, tem uma expectativa do ambiente, do que esse ambiente pode te prover, mesmo que você seja o Pelé. Você tem uma confiança nesse taco, né? E no outro lado aqui, isso é fácil, né? Se o ambiente está muito ruim, é difícil. Se o ambiente... Mas é fácil da pessoa acreditar, ela sabe quando ela tem um certo nível de talento em cima dos outros. Então, eu nunca achei que o problema é self-efficacy. Mas você tem aqui nesse Meaningful Goal Evaluation, que tem a ver com essa questão do sentido, que essas pessoas vêm falando, elas têm que ter uma link do que essa pessoa quer com o resultado dela. E o que a Carol Dweck propõe para a gente? Né? Quando você pensa demais em ganhar ou perder, você tem um peso.
né? Então, como eu vou orientar para o meu goal, para o meu objetivo, de uma forma a me manter engajado e alcançar o que eu alcanço sem ficar estressado. E aí tem até uma coisa interessante, né, Luiz, que é exatamente a questão que o pessoal distorce um pouquinho, a questão do pensamento positivo. Não, Uhum. você quer isso, você tem que pensar nisso o dia inteiro. Não, não é assim que a coisa funciona. Né? Até porque o que você quer, de uma forma geral, aí eu estou tentando ser skinneriano clássico aqui, Skinner 101, né? E as pessoas não entendem o Skinner, né? O Skinner, do modelo comportamental clássico, você não pode explicar nada de aprendizagem, comportamento humano, com o que está dentro da tua cabeça, porque a gente não tem acesso ao que está dentro da tua cabeça, e você só tem uma coisa para explicar isso, que é o comportamento do cara. Só que quando a gente pensa no sucesso, eu não estou medindo o meu comportamento, eu não estou medindo a minha abraçada, eu estou medindo o tempo, que é um outcome, é um resultado do meu behavior. E o resultado do behavior não depende de você. Eu não quero falar o nome dos atletas com quem eu trabalhei ganharam, mas eles eram os melhores do planeta Terra de todos os tempos. E quando a gente olhava para esses caras, a gente pensava, pô, não dá para correr mais do que esse cara, não dá para nadar mais do que esse cara, se a gente pensar em comparar ele, mas dá para a gente fazer o nosso melhor. E aí, a gente deu sorte, no dia da final olímpica o cara foi pior, nas duas vezes a gente ganhou as medalhas históricas. Tá? Então, fim de conversa, porque a gente conseguiu preparar esse atleta para dar o melhor dele e não estar tá pressionado exatamente como o professor Donner falou, porque outcome orientation, tanto o cara que entra para perder, ele já perdeu, né? Então foi mal. Esse cara não quero nem falar dele aqui. Né? Porque o cara já entra pensando, vou perder, ele vai perder. Agora, o cara que entra pensando, eu vou ganhar, ele também está se mentindo, porque ele não pode garantir. E nem o melhor do mundo pode garantir. Quantos caras melhores do mundo a gente vê que na hora H eles tremem. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a gente tem esses três gomos que eu falei entre o talento e o efetivo achievement e o engagement, né? ou o sucesso e o engajamento dessa pessoa. Mas você tem uma coisa aqui no meio que é que é a autorregulação, que é onde entra o biofeedback, que é onde entra a psicologia, que é onde entra o que a gente pode oferecer enquanto um tipo de treinamento ou um tipo de... As pessoas não gostam, tem uma galera que não gosta de treinamento, né? O ensino, whatever, né? Que a gente pode fazer para essa pessoa se engajar no trabalho psicológico. Então, qual é o trabalho da psicologia que a gente viu aqui? É quando ela desenvolve os objetivos com essa pessoa, ela preparar essa pessoa, sim, ela quer ser campeã mundial, a gente vai preparar ela para estar no nível mentalmente de um campeão mundial. E aí, bandura one on one, né, para avaliar as estratégias dela, porque não adianta só a gente ensinar o biofeedback, ensinar essa pessoa a controlar o estresse, se a gente não elabora. Por isso que precisa, em alguns casos, a gente vai precisar de uma clínica de biofeedback mesmo. Que a maquininha ela só vai dar um instrumento para você. Muita gente perguntava para mim em São Paulo, Luiz, quando eu já tinha... Hoje eu tenho na minha carreira mais de 41 medalhas, somando em Olimpíadas de atletas que eu trabalhei, Olimpíada e Paralimpíada. E às vezes a galera chegava para mim, Luiz, eu posso comprar a maquininha de biofeedback igual a tua? Eu falei, pode, cara. E eu perguntava para ele, eu posso comprar a raquete do Federer também? Você acha que eu vou jogar mais do que ele? Pode, compra a mesma Eu máquina que eu lembro quando comprei, mano. você ainda aqui em Brasília, você já trabalhava com o pessoal de tênis de mesa, né? Uns para-atletas do tênis de mesa, que eu lembro deles lá na recepção da clínica, né? Esperando você chegar. Eu E trabalhei com muitos você atletas de já alto rendimento. trabalhava com eles ali. Eu trabalhei com gente de Kung Fu, eu já trabalhava com a galera de alto rendimento em Brasília. Só que Brasília, ela não tem o perfil de fomentar o alto rendimento até o último nível, né? Então acaba acontecendo que algumas pessoas chegam, eu trabalhei com gente muito forte daí que nunca saiu daí, mas de uma forma geral essas pessoas vão para outros centros, Rio, São Paulo ou Estados Unidos, que é onde eu tô, que é onde você tem as melhores condições financeiras para você estudar e fazer esporte do planeta Terra. Isso não dá para você junto o combo financeiro e educação e esporte, e aqui é perfeito, né? Agregando as coisas funcionam, né? A gente tem dinheiro, tem reconhecimento. Desde que eu cheguei aqui, eu ganhei 5 prêmios. Eu tive a ideia de desenvolver agora um anel e um smartwatch que mede, provavelmente um anel, porque a atividade sudorese palmar ela tem mais sinal. Eletrodérmica, né? Tem mais EDA activity relativa à atividade simpática, que, enfim, no final do dia é o estresse.
tá? É onde vai gerar estresse. Então, provavelmente a gente está fazendo um anel muito style para a galera usar na balada, e esse anel, teoricamente, seria uma coisa que mandaria algum sinal para o teu iPhone, usando como eu e o professor, a gente estava falando, a questão não é só a máquina. Usando essa metodologia que tem na clínica, de estabelecer um objetivo, de estabelecer objetivos relacionados ao estresse, mas não só isso, de ter uma data que você vai treinar as capacidades dessa pessoa. Provavelmente essa pessoa vai diminuir o estresse, mas não é só isso. Isso é só parte da questão. É como essa pessoa vai ter uma estratégia, como ela vai consertar as estratégias, como ela vai gerar, às vezes, um plano B, para na hora H ela chegar mais próximo do que ela se programa. E aí, no próximo ciclo ela vai chegar mais próxima, no próximo ciclo ela vai chegar mais próxima. E aí essa constante evolução é uma característica que, enfim, para long story short, aí que a gente pode contribuir. É nesse meaningful goal evaluation, na utilização do biofeedback, que foi muito importante, ter alguma máquina que ensina para você, velho, eu estou estressado, eu não estou. E aí tem um atleta que eu trabalhei, que o cara ganhou várias medalhas na vida, e ele fala, pô, velho, de tanto usar essa máquina, mano, eu já sabia que o meu estresse estava controlado. E já tinha ido para a final olímpica. Esse segundo ele, eu não vou usar o termo que ele usou, mas ficava chorando na final olímpica. E uma outra final olímpica, ele chegou rindo, tirando fone, falando, nossa, eu tava com medo disso aqui, velho. E chegou lá e teve a melhor final olímpica da vida dele, assim. Então foi totalmente. E ele falou, cara, de tanto treinar aquela máquina, eu já sabia controlar o estresse. Eu já sabia, não precisava mais de. Agora, a gente perdeu muito antes disso. Perdemos o final do campeonato mundial, perdemos o final de um campeonato importante na Alemanha. Até um dia que a gente aprendeu a jogar com estresse, brincar com isso, ele tirou um pouco desse foco da vitória e brincou, falou, não, eu vou fazer uma prova hoje, na semifinal eu não vou tão bem. Para que não, só para ver, porque esse cara sempre dava 100%, não, eu vou tirar, a gente falou sobre isso, né? Vou tirar referência dos outros. E na final ele veio e ganhou o campeonato europeu pela primeira vez, e, enfim. Long story short, 1 ano e meio depois foi campeão mundial, teve os melhores resultados olímpicos dele, enfim. Ganhou medalha de novo agora nos jogos. Cara, já ganhou medalha em alguns jogos. Não quero falar o nome dele, mas é uma pessoa. Nem o Mas país, né? O Brasil, nessas últimas Paralimpíadas, principalmente, não acompanhei muito bem as Olimpíadas, mas as Paralimpíadas, sim. E o Brasil se saiu muito bem, né, Luiz? E, infelizmente, Luiz, o biofeedback no Brasil ainda continua a não ter visibilidade. Tem uma questão que eu acho que não sei se é só o biofeedback, né? Porque eu acho que uma série de ferramentas que são utilizadas com alto rendimento não se tem muito interesse de várias pessoas. Eu falo interesse mesmo, né? De replicar a utilização dessas coisas. Quem acaba tendo interesse é um ou outro psicólogo ou psicóloga, né? Verdade. Pelo que eu sei, porque eu sou amigo da Bruna, que falou aí, do Fabrício, que estão lá, eu sei que eles utilizam biofeedback. Ambos têm máquinas da Flow Technology, que é uma empresa muito forte, que inclusive o professor Ivo tem máquinas dela, também eu também tenho. E não é bem, provavelmente, que eu vou usar na minha próxima pesquisa aqui, que a gente está tentando pegar umas máquinas mais baratas, talvez até dele, para popularizar um pouco a utilização. Mas eu acho que tem uma questão da utilização do Brasil, é caro o equipamento, então ele não é acessível, né, para a maioria das pessoas. Esse é um problema. As pessoas não têm. O treinamento é caro também. Imagina, um atleta que ganha em média R$ 2.200. Né? Das duas, uma. Ou ele não vai comer para pagar o profissional, ou o profissional vai ter que cobrar menos para dar uma força para ele, porque gosta de esporte, ou esse cara vai ter que a ter gente já fez muito isso, né? Sim. A gente, de uma forma geral, quem gosta de esporte dá uma força, né? Enfim, tem alguns atletas olímpicos do Brasil que me procuraram e que eu vou dar uma força agora, mas já dentro da minha, para mim tirar 2 horas na minha semana agora de estudante PhD aqui nos Estados Unidos, que fazendo essa pesquisa, ainda trabalhando para um instituto aqui que faz conexão de estudantes undergraduates, que é a galera de primeiro a quarto ano da faculdade com grandes empresas, né, com Yahoo, com SpaceX, com a NASA. A gente está conectando gente até com todas as grandes empresas do mundo. E o meu trabalho é exatamente ser o cara que pesquisa os dados dessas pessoas. E
levanta os dados, pesquisa os dados e propõe, tanto para a nossa equipe interna, quanto o que a gente está servindo a esses alunos, de novas direções de treinamento. Então, quase não tenho tempo de fazer isso hoje em dia, mas sim, tem esse problema, então, financeiro. E no meu caso aqui, o máximo que eu posso fazer hoje em dia é isso também, mas isso não vai resolver o problema, né? A Andorinha não vai fazer verão. E aí é uma questão também de baratear o preço, né? Da gente ter essa sabedoria, né? Uma das coisas que a gente sabe é que hoje com o microcontrolador e uns sensores, né, e uns códigos aí que eu estou tentando aprender com um amigo meu aqui de Bangladesh, porque os caras só falam indiano, os códigos fáceis na internet aí, por exemplo, de Arduino, não sei se eu estou falando uma língua diferente para vocês, mas Arduino é um microcontrolador, que a gente liga um sensor ali, tem uns códigos, e a Sim, gente vai... te dando uma notícia em primeira mão para você e para quem está nos assistindo, nós estamos desenvolvendo um equipamento de biofeedback aqui em Brasília, com microprocessador, Sim. com tudo isso. Ótimo, Né? ótimo. Em breve, nós estamos conseguindo um financiamento agora da FAP, né? Bom. E logo, logo a gente vai ter um equipamento desenvolvido aqui que pretende baratear bastante os custos para os nossos atletas, para os nossos clínicos. E a minha pesquisa é exatamente essa, a gente já está pesquisando, né? Eu até entrei em contato com o doutor Ivo, que ele entende bastante a questão do GSR, e um dos problemas que a gente tem é que, às vezes, as maquininhas já vêm com um protocolo pronto. E a gente tem que criar um protocolo a partir do sinal de estresse, a partir do sinal visual desse cara, dessa mina, de preferência com aquela famosa linha que a gente usava e com tom. Então, o professor está dando... A gente está com uma parceria legal agora de desenvolver um artigo sobre isso, uma metodologia nesse artigo que nisso a gente vai basear esse trabalho de biofeedback e aquela meaningful goal evaluation, aquilo que a gente já vem testando com as atletas olímpicas há muito tempo, num programa, e a ideia é exatamente essa, pegar uma máquina mais barata, dar o treinamento para um tipo de pessoas, que seja só baseado em biofeedback, e um outro que seja baseado, em biofeedback e esse outro treinamento que a gente tem, que é aquilo que a gente está falando, que é o trabalho do psicólogo, da psicóloga, do professor. E no outro momento a gente tem um grupo que é testado sem o biofeedback, mas também com esses protocolos. E no final do dia, a gente vai botar esses dois grupos dentro de um labirinto de milho que tem aqui e vai ver se, estatisticamente, lógico que a gente vai testar os grupos antes para botar pessoas pareadas em questões físicas, em questões de estresse nos mesmos grupos, né? Então a gente vai ter que ver qual é o N desse número, né? Quantas pessoas a gente vai ter que ter ali. E a gente vai ver se um dos grupos sai estatisticamente mais rápido do que o outro. Se o pessoal que treinou estresse vai sair mais rápido do labirinto do que as pessoas que não treinaram o estresse, né? Então, lógico, não pode ser a gente que tem problema de estresse para não ter uma síndrome de pânico, a gente faz os testes antes. E no segundo momento, a gente também vai ver se isso implica, né? Então, porque o que a gente vai estar medindo é a performance da pessoa. Eu consigo performar mais rápido e controlar meu estresse em relação a outro grupo ou não? E a gente também vai ter dois grupos que a gente vai fazer os mesmos treinamentos que eu falei, só que a gente vai medir esses caras em uma prova de matemática ou algum tipo de conhecimento. Provavelmente a gente vai pessoas que a gente vai ter mais ou menos a mesma nota de matemática no momento, a gente vai parear também no início, então não vai ser por nível de estresse, mas vai ser por matemática e estresse. Tá? Que seria o trabalho do estresse cognitivo, né? Exatamente. Que a gente fazia já desde a época com o Serial Sevens. Sim, exatamente. O que a gente quer ver é porque a gente sabe que o biofeedback ele tem muita evidência já para controle de estresse, assim, forte, né? Para tensão muscular e para outras coisas nem tanto, e que não importa também, assim, mas dentro do que a gente está falando agora, para estresse ele tem bastante evidência. Mas a gente não tem tanta evidência ainda da utilização dele para performance e para educação, e eu acho, porque falta tanto o tripé da Meaningful Goal Evaluation, que é esse trabalho do psicólogo, da psicóloga, e às vezes você reforçar bastante os treinos mentais. Eu sei que você trabalha bastante na clínica. E por que eu falo isso? Que as pesquisas hoje em dia dizem, uma série de pesquisas, pegam a meta-análise de qual é a variável que estatisticamente é apontada em pesquisas de referência no planeta sobre diminuição de estresse e que efetivamente diminui estresse. E só tem uma. E não é o biofeedback, não é a Meaningful Goal Evaluation, mas é a capacidade da pessoa conscientemente usar a mente dela, ou a cabeça,
ou o comportamento dela respiratório, do jeito que vocês quiserem. O comportamental não acredito em mente, mas enfim. Para as pessoas leigas, é como eu vou usar a minha mente de forma ativa para diminuir meu estresse. Então, o biofeedback só não faz verão. Você está bem motivado, certinho, não só faz verão, você tem que saber imaginar, né? Quantas pessoas a gente pede para controlar estresse e não conseguem controlar o pensamento? Verdade. Acontece muito. Bom, Luiz, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho dos prêmios que você recebeu recentemente. Eu acho que o mais impactante, assim, né? Lógico que todos são legais, né? Agora, essa semana eu recebi o Gerbrich Foundation Prize, que é... Eu não conhecia a Fundação Gerbrich ainda, e cheguei nos Estados Unidos e tive a curiosidade de ver quem eram as pessoas que tinham recebido esse prêmio e o que elas estão fazendo hoje nos Estados Unidos. E são alguns dos maiores CEOs de empresa. Tem gente que dizem, assim, algumas das pessoas levantam 7 milhões de dólares em um projeto, que não é nem só por ano, é um dos projetos do ano da pessoa tem. Então, são CEOs de empresas bem fortes, então fiquei impressionado. Também porque eu estou na Niagara School of Education, que é uma das maiores escolas de educação de PhD dos Estados Unidos, só para vocês entenderem. Além do Renzulli aqui, que é considerado um dos 2 psicólogos mais influentes do mundo, segundo a revista Time. É lógico, mas é uma revista, ok, pô, é uma revista com certo impacto mundial, né? Pop. Então ele é um cara pop, definitivamente. Inclusive o Gardner até fica meio pé com o Renzulli. Pô, a tua metodologia é mais aplicada que a minha, né? Eles são super amigos, mas muito mais aplicada, né? O Renzulli tem essa teoria, cara, ele bota 3 anéis, você bota 11 negócios, não, 11 inteligência, 10, 9, a gente nem sabe mais quantas são. Não sei se você já sabe, eu não lembro quantas são. Não tem. E eu estudo Gardner quase todo dia, que eu não lembro quantas são. Aparece uma, aparece a outra, e também não importa, são várias. Não, e na verdade, provavelmente, qualquer número que a gente cite aqui vai ser pouco, porque a cada dia surge alguma coisa nova. Eu não sei nem se é inteligência mesmo esse treco. Muita gente fala, será que esse treco é inteligente? Você tem 2 escolas de inteligência no mundo, né? Uma que fala que... Porque qual é a única variável, galera, que prevê alcance no planeta? E eu não estou falando controle de estresse, não. Qual é a única variável que prevê sucesso? Foi mal, brother, a inteligência. Ainda é. Foi mal. Desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. É a única que estatisticamente ainda prevê. Então, é o G, que eles chamam de G, que é General Intelligence. É tipo, velho, aquela que tem no teste de QI, de matemática. Tanto que uma das coisas que me ajudou a vir para cá não é só as pessoas que me indicaram, mas eu tirei uma nota excelente no GRE Math, que eles são, cara, essa é a única nota que prevê se o cara vai se dar bem aqui nesse nível, entendeu? Sim. Assim, aí eu tirei, tipo, a nota máxima aqui, que seria mais do que a mínima para eu... Na verdade, eu passaria em primeiro em Stanford, por exemplo, e Harvard com essa nota. Então, cara, pô, esse cara não está de pilantragem aqui. Então, grosso modo, voltando à questão dos prêmios que a gente ganhou, né? Um deles foi dessa Fundação Gerbrich, que escolhe as pessoas muito referenciais no mundo. O outro foi do prêmio Joseph Renzulli e Sally Reyes Renzulli. A Sally Reyes é a pessoa que eu mais li artigo na UNB, e o Joseph Renzulli é esse cara que dispensa comentários. Importante falar que o ministro da Educação do Biden, o Secretary Cardona, estudou no mesmo departamento que eu, também fez PhD, então assim, a gente não está num departamento assim, ganhar o maior prêmio, e o prêmio Renzulli é o único prêmio da School of Education inteiro que você não pode se inscrever, ele é feito por nomeação, né? Então esse prêmio talvez tenha tido um grande impacto, né? Que imagina, o departamento onde o secretário de Estado né? Onde ele fez o PhD. No teu primeiro ano você já ganha o maior prêmio, o único que você não pode nem concorrer, porque os caras que te indicam. Eu falei, pô, o que eu vou fazer agora para merecer esse treco, né? Que foi mais ou menos o que eu falei, né? Falei, agora eu vou ter que merecer esse treco, né? E eles têm um pitch day aqui também, que é um negócio chamado Get Seeded, que se apresenta várias ideias, e essa ideia do anel que eu falei para vocês, ou do smartwatch, a gente está vendo se rola no smartwatch, eu não sei, porque no pulso tem que ver. Geralmente esse treco é medido melhor na palma da mão e no pé.
mas tem uns engenheiros aqui que acreditam que dá, um brother meu que está na NASA, que ele acredita que dá. E aí, quando você junta né, NASC, quando você fala NASA, né, de repente rola. É Esses que, caras na têm... verdade, o que vai interferir aí é a sensibilidade do instrumento, porque realmente você pode medir em qualquer ponto da pele, tá? Desde que o teu instrumento seja sensível o suficiente para captar a condutância entre esses dois pontos. Sim, Né? e filtrar Isso as aí é coisas que não quer passivo. ali, né? E filtrar, né, de alguma forma isso, né? Isso. É. E aí filtrar o sinal, porque você tem... A tua pele é uma antena, né? É, Então, você está recebendo uma infinidade de sinais e você tem que filtrar aquele que você quer analisar. Basicamente, a gente está trabalhando com isso. no fim do dia, aqui as pesquisas, eu, por sorte, estou num lugar, mas enfim, aí ganhei o primeiro lugar nesse prêmio com esse brother meu que hoje está na NASA, o Matt Silverman. Hello, Matt. Né? Enfim, ganhei também um outro prêmio aqui, que é um apoio para quem está viajando de outros países. Eu saí do Brasil, tive que começar meu curso de Portugal, eles não davam visto para brasileiro, eu também sou português aí. Na Embaixada Americana, os caras falaram, velho, tu é português, vai para Portugal. Eu lembrei, caramba, eu tenho um passaporte vermelho, né? Eu sou português mesmo. Aí me mudei para Portugal. Né? Minha mãe é portuguesa, então eu tive o direito de ser português. Enfim, e adoro Portugal, viu? Eu trabalhei mais de 10 vezes lá, amo o país, já fui feliz lá, fui campeão europeu com uma galera em Portugal, tive várias finais de campeonato na Ilha da Madeira, trabalhei na Lisboa, Porto, amo o país, tá? Amo ser português. Mas, enfim, são os Muito prêmios que bom, mostram Luiz. que a gente está no rumo, né, professor? Acho que a gente está no rumo. Grosso modo é isso. Sim, estamos no rumo. Luiz, para finalizar, nós temos, bom, a Ana Lúcia Cunha Palma, que você conhece, Legal! está dizendo que é uma alegria testemunhar os seus primeiros estudos de fisiologia, quando ela testemunhou lá atrás, né? Uhum. E que você tem percorrido caminhos incríveis. Né? Obrigado. E temos a Janaína Neri também, dando bom dia para você, que também Bom te dia. conheceu lá pelo CEUB. Uhum. Enfim, todo mundo aqui muito feliz de te ver, dessa sua contribuição. Ótimo. E quando é que você vem ao Brasil para dar um curso aqui para a gente, seja em psicologia do esporte, seja com a questão dos superdotados? Professor, eu vou ter que entrar aqui que está começando a chover, mas eu tenho planos de ir para o Brasil logo, tá? Até ano que Certo. vem. Mas com essa questão do Covid, ficou um pouco complicado, né? Mas eu tenho que ir, minha esposa está no Brasil, tenho que ver minha esposa, né? Espero que ela se mude para cá, ela também está aplicando aqui para... Ela é economista aí no Brasil, ela está aplicando para algumas faculdades, ela deve ir para cá. Mas a gente pode fazer um curso online algum dia na vida, né? Alguma coisa do gênero. Também. E quando você vier, eu já coloco a Clínica Donner à disposição para organizar e patrocinar esse seu curso aí e a gente fazer um evento disso aí. Né? Sim, perfeito. E, pô, eu estou muito feliz aqui de saber que a Ana está aí, que a Janaína está. A professora Ana, né? Foi uma das pessoas mais legais que eu conheci na minha vida aí no CEUB, né? Enfim, fico muito feliz de ser do CEUB, né? É uma das coisas que eu falo, né? Que um dia eu vou dar, se tudo der certo, eu volto para o Brasil e dou aula no CEUB, que é de onde eu saí. Né? Apesar de eu ter passado na UNB muito tempo, eu também amo a UNB, sou eternamente grato à UNB. Porque a UNB me conectou com o mundo, né? Me conectou com o Frank Worrell, que hoje é presidente da APA, né? Na época não era, né? Mas para quem é da psicologia a gente sabe, pô, né? Hoje eu posso dizer, graças a Deus, que eu sou um dos melhores cientistas mais conhecidos no planeta Terra da área da psicologia. Isso, né? Não tem preço. Mas eu sou do CEUB e, se eu puder, um dia na minha vida eu volto para o CEUB. Vou dar aula aí, vou devolver para a comunidade da onde a gente saiu algum tipo de coisa, né? Eu acho que é importante a gente Isso. dar algum retorno, né? E que é um processo bem valorizado aí nos Estados Unidos, né? O sujeito estuda numa escola e depois ele contribui com aquela escola, né? Aqui no Brasil essa tradição é muito fraca. Né? Eles cobram muito isso da gente aqui, né? Porque os caras, pô, a gente tem um salário aqui para pesquisar, meu salário de pesquisador aqui é maior do que quase qualquer universidade federal do Brasil. Os caras investem Sim. dinheiro,
Eles investem mais de US$ 150 mil em cada um de nós por ano, né? Então, sei lá, hoje com o real aí, quase 800 pau por ano de viagem, o computador que eu estou falando agora, os equipamentos de biofeedback, plano de saúde, né? O que vocês puderem imaginar, dão condição da gente estudar mesmo. E eles falam, pô, Luiz, né, quem você vai ajudar quando você chegar? Né? Eles cobram muito de você, né? A gente, entre aspas, está dando uma força. Mas quando você chega, de alguma forma é importante ter esse retorno. Então, acho que isso é uma coisa que eu sempre tive na cabeça, mas aqui, isso não era tão reforçado mesmo na minha cabeça como aqui, sabe? Né, isso de vestir a camisa da Yukon, né? Na UNB você não consegue nem comprar um moletom da UNB. Né? A gente, Verdade. né? Não sei do seu como é que tá. Verdade. O CEUB sempre teve. Mas, enfim, Luiz, prazerzão conversar com você. Né? A gente tinha se visto a última vez, eu acho que foi num congresso em Porto Alegre, Porto que a gente Alegre, fez uma exatamente. palestra junto, nós, junto com o Silvio, Uhum, né? Que foi uma palestra fantástica. O Silvio também é um treinador de atletas fantástico. Né? E, enfim, muito bom te rever, muito bom falar com você. E espero te ter de novo no canal com outro assunto. Quando você quiser propor alguma coisa, o canal está à disposição. A equipe da Psi TV agradece demais a sua participação e estamos abertos para quando você quiser. Valeu, professor. Grande abraço, obrigado pelo convite aí. Me sinto honrado, né, de poder contribuir sempre, né? Sempre que a gente bate papo eu aprendo. E quero agradecer as pessoas que estão assistindo aí. Obrigado mesmo, gente. Feliz, feliz por vocês estarem aqui, né? Feliz de saber que vocês estão aí, de dar essa força para a gente. E estamos juntos. Quando eu puder contribuir, se for algo que possa dar uma força, eu estou dentro.